Dia 7 de março. 1 Samuel 17. Os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Efes-damim, entre Socó em Judá e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim, os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente em colinas opostas, com o vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura, usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: Por que vocês saíram para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolham um homem só para vir aqui e lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje o exército de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Davi era filho de Jessé, efrateu de Belém, na terra de Judá. Na época do rei Saul, Jessé já era idoso e tinha 8 filhos. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Simeia, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Davi era o mais novo. Seus 3 irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul, enquanto Davi ia e voltava para ajudar o seu pai a cuidar das ovelhas em Belém. Durante 40 dias, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. Um dia Jessé disse a Davi: Leve depressa para os seus irmãos que estão no acampamento este cesto com grãos tostados e estes 10 pães. Leve também estes 10 queijos para o capitão deles. Veja como estão os seus irmãos e traga notícias deles. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale em Elá, lutando contra os filisteus. Davi deixou as ovelhas com outro pastor e, na manhã seguinte, partiu bem cedo com os presentes, como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha, com gritos de guerra. Logo, filisteus e israelitas estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos e correu até a frente de batalha para saudar seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi o ouviu gritar seu desafio habitual. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: O que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com as suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Os soldados repetiram o que tinham dito e confirmaram: Sim, essa será a recompensa para quem o matar. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: O que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Eu conheço sua arrogância e suas más intenções. Você quer ver apenas a batalha? Davi disse: O que eu fiz agora? Eu só fiz uma pergunta. Então foi até os outros soldados, fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito e o rei mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Ninguém se preocupe por causa desse filisteu.
Seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: Você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, e ele é guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: Eu tomo conta das ovelhas do meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Eu fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, vá então, e que o Senhor esteja com você, disse. Então Saul deu a Davi a sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Eu não consigo andar com tudo isso, pois eu não estou acostumado, disse a Saul e tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com o seu cajado e a sua funda, foi enfrentar o filisteu. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi: Por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá, e darei sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu: Você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Então eu darei os cadáveres dos seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada e nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Enfiou a mão na sua bolsa, pegou uma pedra e atirou-a com sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali, e Golias caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que seu melhor guerreiro estava morto, deram meia volta e fugiram. Os soldados de Israel e de Judá soltaram um forte grito de vitória e perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecrom. Os corpos dos filisteus mortos e feridos ficaram espalhados pelo caminho de Saarim até Gate e Ecrom. Então o exército israelita voltou e saqueou o acampamento abandonado dos filisteus. Davi levou a cabeça do filisteu para Jerusalém, mas guardou as armas dele em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi sair para lutar contra os filisteus, perguntou a Abner, o comandante do seu exército: Abner, quem é o pai desse rapaz? Eu não faço ideia, rei, disse Abner. Então descubra quem é o pai dele, ordenou. Assim que Davi voltou de matar Golias, Abner o levou a Saul. Ele ainda carregava a cabeça do filisteu em suas mãos. Saul perguntou: Quem é o seu pai, rapaz? E Davi respondeu: Eu sou filho de Jessé, que vive em Belém. 1 Samuel 18. Depois que Davi terminou de falar com Saul, formou-se um forte laço de amizade entre ele e Jonatas, filho do rei, por causa do amor que Jonatas tinha por Davi.
A partir daquele dia, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para a casa do seu pai. Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi, pois o amava como a si mesmo. Para selar essa aliança, Jonatas tirou o seu manto e o entregou a Davi, junto com sua armadura, sua espada, seu arco e seu cinturão. Davi cumpria com êxito todas as missões de que Saul o encarregava. Então Saul lhe deu uma posição de comando no exército, o que agradou tanto ao povo como aos oficiais de Saul. Quando o exército israelita regressou vitorioso, depois que Davi matou o gigante filisteu, mulheres de todas as cidades saíram ao encontro do rei Saul. Cantavam e dançavam de alegria com tamborins e símbolos. Esta era a canção. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou indignado com essas palavras. O que é isso? Atribuem a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares? Só falta o declararem rei, disse ele. Daquele momento em diante, Saul começou a olhar para Davi com suspeita. No dia seguinte, um espírito maligno enviado por Deus se apoderou de Saul e ele começou a delirar em sua casa, como se fosse louco. Davi tocava a harpa como fazia todos os dias, mas Saul tinha uma lança na mão e de repente atirou-a contra Davi com a intenção de encravá-lo na parede. Davi, porém, escapou 2 vezes. Saul tinha tanto medo de Davi, pois o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Por fim, Saul o afastou da sua presença e o nomeou comandante de 1000 soldados. E Davi conduzia as tropas vitoriosamente nas batalhas. Davi continuou a ter êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Quando Saul viu isso, teve ainda mais medo. Mas todo o Israel e todo o Judá amavam Davi, porque ele conduzia as tropas vitoriosamente nas batalhas. Certo dia, Saul disse a Davi: Eu estou pronto a lhe dar a minha filha mais velha, Merabe, como esposa. Mas antes sirva-me como um guerreiro valente, lutando nas batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: em vez de matá-lo eu mesmo, vou enviá-lo aos filisteus e eles o matarão. Davi, porém, respondeu a Saul: Quem sou eu e quem é minha família em Israel, para que eu me torne genro do rei? Assim, quando chegou o tempo de Saul dar sua filha Merabe em casamento a Davi, ele a deu a Adriel, um homem de Meolá. Contudo, a outra filha de Saul, Mical, amava Davi, e Saul ficou contente quando soube disso. É mais uma oportunidade de os filisteus matarem Davi, pensou ele. Mas para Davi, ele disse: Você tem mais uma oportunidade de se tornar meu genro? Então Saul instruiu seus servos a dizerem a Davi, em particular: O rei gosta muito de você e nós também. Por que não aceita a oferta do rei e se torna genro dele? Quando disseram isso a Davi, ele respondeu: Como um homem pobre e de família humilde terá condições de pagar o dote da filha de um rei? Então os homens de Saul contaram-lhe o que Davi disse, e Saul respondeu: Digam a Davi que o único dote que eu quero são 100 prepúcios de filisteus. Desejo apenas me vingar dos meus inimigos. Mas Saul planejava que Davi fosse morto na luta. Quando os servos de Saul trouxeram essa notícia a Davi, ele aceitou a oferta de bom grado. Antes do prazo estipulado, ele e os homens saíram e mataram 200 filisteus. Davi cumpriu a exigência para tornar-se genro do rei, trazendo-lhe os prepúcios. Então Saul deu sua filha Mical por esposa a Davi. Quando Saul percebeu que o Senhor estava com Davi e viu como sua filha o amava, temeu Davi ainda mais e continuou a ser inimigo dele pelo resto de sua vida. Sempre que os comandantes dos filisteus atacavam, Davi era mais bem-sucedido contra eles que todos os outros oficiais de Saul. Assim, o nome de Davi se tornou muito famoso. 1 Samuel 19. Saul instigou os seus servos e o seu filho Jonatas a matarem Davi. Mas Jonatas, por causa do seu grande afeto por Davi, contou-lhe os planos de Saul. Meu pai busca uma maneira para matá-lo.
Amanhã cedo você precisa encontrar um lugar para se esconder. Pedirei a meu pai que saia comigo até o campo e falarei com ele a seu respeito. Então lhe contarei tudo o que conseguir descobrir, disse ele. Na manhã seguinte, Jonatas falou com seu pai sobre Davi e disse muitas coisas boas a respeito dele. O rei não deve pecar contra o seu servo Davi, disse Jonatas. Ele nunca fez nada para prejudicá-lo. Sempre o ajudou como pôde. O Senhor se esqueceu da ocasião em que ele arriscou a vida para matar o guerreiro filisteu, e assim o Senhor deu grande vitória a Israel. Certamente o Senhor se alegrou naquela ocasião. Então por que pecar matando um homem inocente como Davi? Não há motivo algum para isso. Saul atendeu Jonatas e jurou: Tão certo como o Senhor vive, Davi não será morto. Depois Jonatas chamou Davi e contou-lhe o que havia acontecido. Em seguida levou Davi até Saul e Davi voltou a servi-lo como antes. Houve guerra novamente e Davi conduziu as tropas contra os filisteus. Ele os atacou e os derrotou com tamanha fúria que eles bateram em retirada. Um dia, porém, quando Saul estava sentado em casa, com uma lança na mão, outra vez o espírito maligno enviado pelo Senhor se apoderou dele. Enquanto Davi tocava sua harpa, Saul atirou a lança em sua direção, mas Davi se desviou e a lança encravou na parede. Naquela mesma noite, Davi fugiu e conseguiu escapar. Saul enviou soldados para vigiar a casa de Davi e matá-lo quando ele saísse na manhã seguinte. Mical, porém, esposa de Davi, o alertou. Se você não fugir esta noite, pela manhã estará morto. Então ela o ajudou a descer por uma janela e ele correu e escapou. Em seguida, Mical pegou um ídolo do lar, colocou-o na cama, cobriu-o com um cobertor e pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira. Quando os oficiais de Saul vieram prender Davi, Mical lhes disse que ele estava doente e não podia sair da cama. Saul, porém, enviou os oficiais de volta para prenderem Davi. Tragam-no aqui com cama e tudo para que eu o mate, ordenou. Mas quando chegaram para levar Davi, descobriram que na cama havia apenas um ídolo do lar, com uma almofada de pelos de cabra na cabeceira. Saul perguntou a Mical: Por que você me traiu e deixou o meu inimigo escapar? Eu fui obrigada a deixá-lo fugir. Ele ameaçou me matar se eu não o ajudasse, respondeu Mical. Assim Davi escapou e foi a Ramá para encontrar-se com Samuel. Contou-lhe tudo o que Saul havia feito. Então Davi foi morar com Samuel em Naiot. Quando Saul foi informado de que Davi estava em Naiot, em Ramá, enviou oficiais para o prenderem. Chegando lá, viram Samuel à frente de um grupo de profetas que profetizavam. Então o Espírito de Deus se apoderou dos oficiais de Saul e eles também começaram a profetizar. Quando Saul ouviu o que havia acontecido, enviou outros oficiais, mas eles também profetizaram. A mesma coisa aconteceu com um terceiro grupo. Por fim, o próprio Saul foi a Ramá e chegou ao grande poço no lugar chamado Seco. Onde estão Samuel e Davi? Perguntou ele. Alguém informou. Estão em Naiot, em Ramá. Mas no caminho para Naiot, em Ramá, o Espírito de Deus veio até mesmo sobre Saul, e ele também profetizou até chegar a Naiot. Saul rasgou suas roupas e, despido, deitou-se no chão o dia todo e a noite toda, profetizando na presença de Samuel. Por isso surgiu o ditado popular: acaso Saul também é profeta? 1 Samuel 20. Davi fugiu de Naiot, em Ramá, e se encontrou com Jonatas. Ele disse: O que eu fiz? Qual é o meu crime? Que pecado eu cometi contra o seu pai para que ele esteja tão decidido a me matar? Jonatas respondeu: Isso não vai acontecer. Você não será morto. Ele sempre conta tudo o que pretende fazer, e até mesmo as coisas de pouca importância. Eu sei que o meu pai não esconderia de mim uma coisa dessa natureza. Não é assim. Então Davi fez um juramento diante de Jonatas. Seu pai, sabendo muito bem da nossa amizade, disse a si mesmo: Não contarei a Jonatas, ele ficaria magoado. Mas tão certo como vive o Senhor, e como você mesmo vive, eu estou a apenas um passo da morte.
Jonatas perguntou: O que eu posso fazer para ajudá-lo? Davi respondeu: Amanhã celebraremos a festa da lua nova. Sempre me sentei com o rei para comer nessa ocasião, mas amanhã me esconderei no campo e ficarei ali até o entardecer do terceiro dia. Se seu pai perguntar onde estou, diga a ele: Davi insistiu que eu o deixasse ir para casa em Belém, participar do sacrifício que toda a família oferece a cada ano. Se ele disser: Está bem, então você saberá que não corro perigo. Mas se ele se enfurecer, você saberá que ele está decidido a me fazer mal. Mostre-me sua lealdade como amigo, pois assumimos um compromisso solene diante do Senhor. Se por acaso você acha que cometi alguma ofensa contra o seu pai, mate-me você mesmo, aqui e agora. Não é necessário me entregar a seu pai. Jonatas exclamou: Nunca! Você sabe que se eu tivesse qualquer suspeita de que o meu pai planeja matá-lo, avisaria você no mesmo instante. Então Davi perguntou: Como saberei se seu pai ficou irado? Jonatas respondeu: Venha ao campo comigo. E os dois foram juntos até lá. Então Jonatas disse a Davi: Prometo diante do Senhor, o Deus de Israel, que amanhã ou no máximo depois de amanhã a esta hora, conversarei com meu pai e avisarei logo em seguida do que ele pensa a seu respeito. Se ele falar a seu respeito de modo favorável, informarei você. Mas se ele estiver irado e quiser matá-lo, que o Senhor me castigue severamente se eu não avisar você, para que possa escapar em segurança. Que o Senhor esteja com você, como esteve com meu pai, e que você me trate com o amor leal do Senhor enquanto eu viver. Mas se eu morrer, trate minha família com esse amor leal, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os seus inimigos. Então Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi e sua descendência e disse: Que o Senhor destrua todos os inimigos de Davi. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois Jonatas o amava como a si mesmo. Então Jonatas disse: Amanhã celebraremos a festa da lua nova. Darão por sua falta quando virem que seu lugar à mesa está vazio. Depois de amanhã, ao entardecer, vá ao lugar onde você se escondeu antes e espere ali, junto à pedra de Ezel. Eu sairei e atirarei 3 flechas para o lado da pedra, como se atirasse num alvo. Então mandarei um ajudante trazer de volta as flechas. Se você me ouvir dizer a ele: As flechas estão deste lado, saberá, tão certo como vive o Senhor, que tudo está bem e que não há perigo algum. Mas se eu disser a ele: Vá mais para frente, as flechas estão adiante, significará que você deve partir de imediato, pois o Senhor o manda ir embora. E que o Senhor nos ajude a preservar para sempre o forte laço de amizade que existe entre nós. Então Davi se escondeu no campo, e quando começou a festa da lua nova, o rei sentou-se para comer. Ocupou seu lugar de costume encostado à parede, com Jonatas sentado diante dele e Abner ao seu lado. O lugar de Davi, porém, ficou vazio. Saul não disse nada sobre isso naquele dia, pois pensou: deve ter acontecido algo que deixou Davi cerimonialmente impuro. Mas quando o lugar de Davi também ficou vazio no dia seguinte, Saul perguntou a Jonatas: Por que o filho de Jessé não veio para a refeição nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu: Davi me pediu com insistência para ir a Belém. Disse: Por favor, deixe-me ir, pois nossa família oferecerá um sacrifício na cidade. Meu irmão exigiu que eu estivesse presente. Portanto, eu peço que me deixe ir ver meus irmãos. Por isso ele não está aqui, presente à mesa do rei. Saul se enfureceu com Jonatas e disse: Seu traidor, filho de uma prostituta! Pensa que eu não sei que você quer que ele seja rei, para sua própria vergonha e de sua mãe? Enquanto esse filho de Jessé viver, você jamais será rei. Agora vá buscá-lo para que eu o mate. Por que ele deve morrer? Perguntou Jonatas a seu pai. O que ele fez?
Então Saul atirou sua lança contra Jonatas, com a intenção de matá-lo. Com isso, Jonatas viu que seu pai estava mesmo decidido a matar Davi. Enfurecido, Jonatas levantou-se da mesa e, durante o segundo dia da festa, recusou-se a comer, frustrado pelo modo como o seu pai havia desonrado Davi publicamente. Na manhã seguinte, como combinado, Jonatas foi ao campo e levou consigo um ajudante para apanhar as flechas. Disse ao ajudante: "Comece a correr, para que possa encontrar as flechas quando eu as atirar." O ajudante correu e Jonatas atirou uma flecha para além dele. Quando o ajudante estava quase chegando ao lugar onde a flecha havia caído, Jonatas gritou: "A flecha está mais à frente! Rápido! Não fique parado aí!" Então o ajudante apanhou a flecha e correu de volta para o seu senhor. O ajudante não suspeitava de nada, apenas Jonatas e Davi entenderam o sinal. Então Jonatas entregou o arco e as flechas ao ajudante e ordenou que os levasse de volta à cidade. Assim que o ajudante foi embora, Davi saiu de seu esconderijo no lado sul da pedra de Ezel. Davi se curvou diante de Jonatas 3 vezes com o rosto em terra, e quando se beijaram e se despediram, ambos choravam, especialmente Davi. Por fim, Jonatas disse a Davi: "Vá em paz, pois juramos lealdade um ao outro em nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude a preservar sempre o forte laço de amizade entre nós e entre os nossos descendentes." Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade.